Olá, pessoal. Se estava gravando, já estava gravando. Tudo bem com vocês? Sou a doutora Bia Viana. Estamos aqui na quarta aula. Estou vendo se está tudo certinho, mas acho que tá. Hoje quase que eu não consegui gravar. Montei a aula de manhã, mas domingo fica as coisas um pouco diferente da rotina, né, gente? Então, mas estamos aqui, graças a Deus. E aí, vocês têm acompanhado a aula? Estão gostando? Estou terminando de ajustar aqui. Mas hoje eu preparei uma aula, né? Hoje vamos falar do Provérbios 3. E eu preparei uma aula que é um tema que todo mundo gosta bastante, né? Falar sobre detox. Já vamos começar para não ficar tão comprido igual aos outros, tá, gente? Então, quem ainda não assistiu as outras aulas, assistam porque é uma construção, tá, gente? A gente tá colocando tijolinho por tijolinho aí e a gente, para a gente chegar na questão fisiológica em si da nutrição holística, onde você vai mesmo para a parte prática, você tem que compreender para ter êxito esses tijolinhos, tá, gente? Porque a nutrição holística ensina isso. As doenças, elas nunca começam, geralmente, elas nunca começam assim, no corpo. Elas não são, as doenças que estão estabelecidas no corpo, elas não começaram no corpo, tá? Muitas são emocionais, espirituais, e a cura envolve tudo isso, tá? Esse trabalho. Então, quando falamos sobre detox holístico, né? E a gente aqui tá pautado, né, com os provérbios, esses 40 dias, como vocês já sabem, nós vamos fazendo a conexão com provérbios. Provérbios são diretrizes, são realmente vai direcionando a gente, são conselhos práticos, tá, gente? As pessoas pensam que é algo é simplesmente versículos isolados da Bíblia, por mais que as pessoas tenham o espiritual muito ativo, mas pensa que é algo muito distante, e o Provérbios é atemporal, tá? É mais atual do que nunca. Então, ó, os códigos de provérbios, vamos falar sobre o Provérbios 3, tá? Aqui esse primeira introdução vai ser do 1 ao 12, nutrição holística, ativando a sabedoria biológica. Gente, o nosso corpo é muito sábio. E nós vamos esquecendo, a gente, na teoria, a gente sabe que nosso corpo ele tem uma capacidade muito grande. Deus, quando nos criou, ele fez a máquina mais perfeita que existe, tá? No sentido bom da palavra, gente. E reparem para vocês verem, quando a gente quebra um osso, o osso, por mais que você tome um analgésico, um remédio para tirar dor, um anti-inflamatório ali, mas o osso, ele se reconecta, né? Ele se cola novamente através do mecanismo no nosso corpo. É a sabedoria biológica nossa que trabalha. Por exemplo, uma gripe, quando a gente pega, é tudo questão da imunidade da gente. O nosso corpo é que cura. Os remédios que a gente toma, eles são um suporte, tá? Eles são um aporte maior, mas quem faz tudo é o nosso organismo, tá, gente? Isso as pessoas esquecem. Quando vai fazer um tratamento muito agressivo, tá? De uma doença mais agressiva, ela deveria cuidar muito da mente, do espiritual e também da imunidade, porque, por exemplo, tem doenças mais graves que a pessoa faz ali uma radioterapia, uma quimioterapia, e ela combate o sistema imunológico dela também, ao combater as células doentes. E esse é o problema, porque assim, quando você está atacando as células doentes, e também atacando a célula saudável, o seu sistema imunológico, você enfraqueceu, você se autocombateu, né? Então a gente tem que lembrar disso, que o nosso corpo, ele tem uma sabedoria biológica, tá? Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Provérbio 3, 8.
que é dentro desses primeiros 12 versículos que nós estamos, vamos olhar agora, tá, gente? Então, assim, na palavra de Deus, ele traz muita instrução sobre isso, né? Voltando a falar sobre a sabedoria biológica, a gente não tem usado. Hoje está sendo falado um pouco mais, graças a Deus o conhecimento está sendo, por mais que existe fragmentação, existe muita congestionamento de informações, mas a gente está ouvindo falar mais sobre a autofagia, sobre o jejum, né? O quanto que realmente a gente está tendo acesso à remissão de doenças através da sabedoria biológica do nosso corpo, né? E como eu mais do que ninguém, eu sou defensora disso, né? Sobre o corpo, a mente e o espírito não se separa, gente. Então, assim, realmente, quando fala da sabedoria biológica, gente, aqui tem uns pernilongos, tô aqui fora hoje, e de vez em quando eu vou dar uma espantada neles aqui. A sabedoria biológica é você se alinhar, né, com o seu sistema imunológico e trabalhar ao favor. A primeira parte, eu tô tentando separar, gente. Eu acho que agora eu encontrei um modelo que vai ficar fácil de explicar. Até eu coloquei em 3 módulos. O primeiro módulo eu vou pegar dentro de Provérbios, falar sobre o corpo, o segundo sobre a mente e o terceiro sobre o espírito. Então, dentro desse contexto, nós temos que entender que o nosso corpo, né, ele trabalha tanto a nosso favor e contra nós também, dependendo dos incentivos que a gente vai dando para ele, tá? O que acontece? As doenças autoimunes é o corpo querendo se defender de algo que ele não reconhece que está fazendo mal. Então, é importante a gente alinhar, né, a mente, o corpo e o espírito, saber fazer as escolhas, ter tudo esse processo que eu estou falando, do estar presente, saber respirar, ter o porquê que você está cuidando de você, que você é templo, sabe? Ser luz no mundo, porque nós não somos sozinhos nessa terra, temos que ser farol, né? Então, tudo isso faz com que o ambiente à nossa volta, tá? Que é a epigenética, envolva não só a nossa questão física, mas também as pessoas à nossa volta. Ó, a Matrix. Não, falei Matrix, né, gente? A matriz. Não foi de propósito. Os mandamentos descritos não são regras morais humanas, são leis de física e frequências divinas que estruturam a nossa biologia. Gente, muitas vezes as pessoas olhavam os mandamentos e não entendiam o porquê que os mandamentos eram feitos. Hoje, graças aos estudos, sabemos que tudo tem energia, tudo tem frequência, tá? As plantas se comunicam uma com as outras, e tem estudos, isso daqui não é algo vago que eu tô falando, tá, gente? Então, assim, por exemplo, quando fala não come certo tipo de alimento, já sabemos que lá na China, na Índia, alguns países, eles comem animais que não são para comer, não foram feitos para comer. Cada animal tem o seu papel no mundo, tá? Por exemplo, a gente olha pro urubu e vê ele como, nossa, algo ruim. Gente, vocês já imaginou se não tivesse urubu? Ia existir um monte de restos de animais, né? Se decompondo, o cheiro ia ser horrível. E assim, é um trabalho difícil dele, mas é necessário. Então, a gente não pode olhar para o urubu como uma coisa ruim em si, porque ele é necessário, ele faz parte do nosso ecossistema e é necessário. Mas podemos comer o urubu? Não, não vai fazer bem para nós, porque as toxinas daquilo que ele ingere, porque ele, querendo ou não, o corpo dele foi preparado para aquilo, né? O corpo daquele animal, e a biologia dele está compatível com aquilo. Só que se nós comemos esse tipo de animal, faz mal para a gente. Então, existe regras, tá? Regras morais, físicas, e essas frequências, gente, o universo inteiro obedece essas regras, tá? O Sol, a Lua, as estrelas, tudo eles obedecem desde do firmamento ali, desde o início, eles continuam obedecendo as regras. E as regras alimentares, por exemplo, eu tô dando um exemplo, tá? É para nos proteger, porque tem alimentos que faz com que a gente fique doente.
que são extremamente tóxicos, que são inflamatórios, tá? Tem muito alimento que é inflamatório, por isso que existe tanta doença autoimune, porque o corpo começa a combater essa inflamação, só que ele colapsa, ele começa a combater essa inflamação, mas automaticamente ele começa a se autocombater, sabe? Então, eu não vou aprofundar muito nas doenças autoimunes, mas para a gente compreender que está conectado, tá? Por isso que tem várias restrições. Ó, ata ao teu pescoço, purificação do canal estreito, a conexão entre os pensamentos superiores. Gente, eu não mudei para vocês, agora que eu percebi. Vocês me desculpem. Espera aí que eu já mudo. É que eu, no computador... Olha lá. Agora vai, gente. Purificação do canal estreito. É a conexão entre os pensamentos superiores e a ação física na matéria. Tá? Então, o que acontece? As pessoas não têm noção que os nossos pensamentos eles estão conectados com as nossas ações, tá? Isso é muito importante a gente falar, porque quando você vai comer um alimento, você sente gratidão por aquele alimento, tá? Esse é um exemplo. E o seu organismo, ele recebe diferente, tá? Por isso que o ato de agradecer e de orar, você sentir não exteriormente, sentir na coerência, pensamento, você sentir aquela sensação de gratidão, o corpo recebe aquele nutriente diferente, tá? Não é você comer um lanche que não tô falando mal do lanche, tá, gente? Não é isso, eu tô falando assim, pegar alguma coisa que nem é um alimento, é um produto alimentício e ficar cheio de dopamina por conta que você vai comer aquele negócio, é diferente, não é isso. É a gratidão de você compreender o quanto que aquilo vai fazer bem para o seu organismo, os benefícios que tem, e gratidão por ter recebido isso, por Deus dar para a gente a oportunidade de comer esse alimento. Então, ocorre uma coerência tão grande que aquele alimento ele vai entrar diferente no seu organismo, ele vai ser recebido diferente pelas suas células, tá, gente? Então, a gente não tem noção o quanto os nossos pensamentos interferem na ação física, na matéria. Outra coisa, que depois nós vamos falar mais sobre isso também, mas assim, tem pessoas que tem casos de algumas pessoas, nos vídeos na internet, falando de pessoas que acharam que ia morrer, que elas estavam achando que ia morrer, e realmente elas morriam. Por exemplo, de um cara que ele ficou trancado numa câmara fria, e ele começou a sentir um frio, comecei a sentir frio, ele falava, vou morrer, e ele escrevia nas paredes, algo mais ou menos assim, tá? Começava a escrever na parede que ele ia morrer, porque ele estava congelando, o coração dele não ia aguentar, e começou a escrever. E ele ficou preso. No outro dia, quando chegaram, ele realmente estava morto e a câmera fria estava desligada, gente. O que matou ele? A mente dele matou ele. Então, por isso que é tão importante a coerência. E por isso que é tão importante você estar consciente do processo que você está passando, da alimentação que você está comendo. Por que você está escolhendo isso? Então, isso é o mais importante. A gente compreender, tá? Peraí, gente, que entrou. A gente compreender, tá? Ter coerência entre os nossos pensamentos e as ações físicas. O esvaziamento do ego. Gente, a gente sempre vai falar sobre o ego, porque o ego se manifesta de inúmeras maneiras na nossa vida, tá? Então, isso é um combate que é da hora que, desde quando a gente nasce até quando termina a nossa caminhada, que é a nossa jornada, temos essa luta, digamos assim, né? Esse combate, esse processo do esvaziamento do ego. Confiar em Deus e não se estribar no próprio entendimento. Peraí, gente, que eu não estou enxergando muito, vou pôr mais perto no computador. Acalma o sistema nervoso, o fim do controle humano abre espaço para a cura divina. Então, gente, quando a gente compreende que todas as coisas cooperam para o bem, a gente está tão alinhado, você está fazendo as escolhas com consciência, você confiar, né, na providência divina, tá? Olha lá.
acalmar o sistema nervoso, esse processo de gratidão, de confiar na providência divina, de tentar, de parar de ter controle, querer ter controle sobre todas as coisas, acalma realmente o sistema nervoso. É o que eu falei, gente, tá um zoológico aqui, passa passarinho, borboleta, periquito e tudo quanto é coisa. Então, é o que eu acabei de falar sobre a questão do rapaz que ficou preso lá e realmente, vocês já imaginou se fosse o contrário? Ele entrasse lá e tivesse realmente a câmera fria ligada e ele alinhasse, falava assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não temerá nada e alinhasse a fé dele, ele começasse a exercer, assim, eu vou viver porque o dono da vida, a palavra, a última palavra é de Deus, eu estou alinhada com ele, nunca vi alguém que pede com fé ficar, como fala, desprotegido, né, desamparado, seria diferente. Você pode ter certeza que seria diferente. Então, é isso que eu falo sobre a gente ter coerência, o pensamento, o sentimento e a ação estar coerente, sabe? E isso é o que a gente está trazendo, que a nutrição holística aborda demais. A biologia do alinhamento. Aceitar os processos e as correções da vida reduz o cortisol, isso remove a resistência inflamatória gerada pelo orgulho. Então, gente, é o que acontece. Outra coisa também da mente da gente que a gente precisa compreender. Tudo que acontece, se você levar, a gente já falou sobre isso, sobre ser reativo. Se você levar tudo de uma maneira, sabe, a ferro e fogo, assim, aconteceu algo que te contrariou. Gente, imagine, olha isso, ó, aceitar os processos de correções, olha isso como uma correção. Fala, olha algo que aconteceu que não foi. Por exemplo, nós temos que ser organizados para que não chegue atrasado nos lugares, né? Para ter uma rotina, para que dê tudo certo, para que não aconteça coisas que a gente pode modificar. Mas o que você não pode modificar, o que você talvez não tenha um controle, então você olha aquilo como uma correção. Mas por que aconteceu isso? Por que essa pessoa falou isso para mim? Por que caiu isso? Por que quebrou isso? Olhe isso como correção. Talvez aquilo ali seja um processo que você está evoluindo, está sendo testado para ver o seu nível de consciência, o quanto o seu copo está pronto para transbordar para o próximo nível, entende? Então, essas pequenas correções, se você começa a estourar, ficar nervoso a todo momento, ó, esse ficar nervoso, ele vai subir o cortisol. Quando você aceita esses processos de correção, você olha essas coisas, essas contrariedades como processo de correções, como se realmente, não como mal querendo te testar, não é isso. Olhe com bons olhos, fala assim, não, está acontecendo isso porque eu preciso testar a minha paciência, e não é da boca para fora, tá? Com coerência, como eu falei, porque, gente, os anjos, o universo, o mundo espiritual, ele não enxerga somente o que a gente faz, ele sente a coerência, tá? Nós exalamos os sentimentos, nós exalamos hormônios, tá? Então, olhar as coisas com empatia, até mesmo para nós mesmos, tá? Então, se não deu certo o negócio, para começar, a gente tem que fazer tudo com muito amor e já comentando, eu gosto de começar a frase assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, assim, já começa desse jeito. Então, aconteceu alguma contrariedade, olhe como correções, tá? Vai reduzir o cortisol, isso remove a resistência inflamatória gerada pelo orgulho. Então, o que faz você pegar e ficar tão nervoso? Nossa, por que aconteceu isso? É como se você não merecia. Eu não merecia isso, sabe? Mesmo que você não fale, mesmo que você não perceba, é um processo de orgulho que está ali falando que, por que, sabe? Te questionando. Então, não veja esses pequenas coisas do dia a dia como algo ruim. Veja como correções que isso vai reduzir o cortisol.
Quando a alma se alimenta quando a alma se alinha com a fonte infinita, o corpo físico reflete esse alinhamento, estendendo os dias e gerando a paz, o shalom. Gente, nós já falamos sobre isso aqui, sobre o shalom, sobre essa paz, sobre é uma harmonia muito grande. Então, assim, quando você está alinhado, você já acordou ali, já fez suas orações, já entregou seu dia, você fala, não, eu estou alinhado com o meu Pai, com o Eterno, e isso, você acalma o seu sistema nervoso, sabe? E isso reflete no seu corpo. Estamos aqui falando do corpo, realmente, então vocês viram que já falamos sobre o cortisol, porque realmente esse estar alinhado, essa entrega, essa gratidão, ela faz com que reflita isso no nosso corpo. A gente já mantém essa sensação de paz o dia todo. E isso vai refletir, gente, nas nossas escolhas, tá? E o jeito que o nosso corpo absorve cada alimento. Vou mudar aqui para vocês. Vamos para o próximo slide. Ó, acho que mudou, né? Saúde e vitalidade. O segredo celular de Provérbios 3, 8, 10. Versículo 8 ao 10. A saúde para o teu umbigo. Tá traduzido, eu acho que tem algumas bíblias que tá traduzido umbigo, as outras tá escrito carne. O umbigo é o marco da nossa nutrição original. A nutrição holística representa o trato gastrointestinal peraí, gente, que eu não estou enxergando realmente. O microbioma e a capacidade do corpo de absorver a luz em forma de nutrientes. Então, gente, quando a gente está alinhado os nossos pensamentos, as nossas ações, realmente os nutrientes são recebidos diferente, foi o que eu acabei de falar para vocês, porque quando você come correndo, quando você não dá atenção, você não está presente, sabe? Faltou coerência. Por mais que o nutriente está ali, o seu corpo não recebe, ele não, porque temos transmissores, temos aqueles que, né, as nossas células, eles recebem e transmitem informações, tá? Peraí, caiu meu fone. E tudo isso, eu acho que eu mexi no... Tudo isso, gente, quando você não se alimenta alinhado, né, com Deus, com essa gratidão, com estar presente, o seu corpo não recebe da mesma maneira. Então, e outra coisa, o nosso intestino, todo o nosso organismo, tá? Mas o nosso intestino é muito mais alinhado com o cérebro. Então, os nossos pensamentos, as nossas ações e o estar presente e consciente faz com que o nosso intestino seja muito mais saudável, sabe? Então, existe uma coisa que as pessoas não falam muito, que as nossas células, tudo no nosso corpo escuta, tá, gente? Escuta o que a gente fala. E as nossas células escutam o que a gente fala. Então, quando a gente fala e pensa coisas boas, a gente tem a capacidade de alinhar com esses nutrientes e fazer com que o nosso intestino seja saudável e automaticamente o nosso cérebro estará saudável também, sabe? E isso que eu estou falando, tem pessoas que podem também comer o melhor nutriente, assim, estar se alimentando só de coisas ultra nutritivas e ela não acreditar que aquilo vai fazer bem para o corpo dela e realmente não vai fazer. Compreende o tamanho disso? Então, a nutrição, ela está muito conectada com os nossos pensamentos, com a coerência, com o que nós estamos sentindo. Medula para os teus ossos, refrigério. A fundação celular mais profunda é onde o sangue é gerado. A alta consciência atua nas células tronco e na imunidade, renovando a estrutura biológica de dentro para fora. É o que eu tenho falado muito, sabe? Por exemplo, as pessoas envelhecem muito mais rápido quando ela tem os pensamentos, ela fica muito tensa,
cortisol elevado, os hormônios de estresse, ela tá o tempo todo. Estamos falando aqui do corpo, tá, gente? Mas assim, porque tá conectado com a mente, por isso que eu tô falando para vocês. Fica vendo muitas coisas ruins. Você percebe que a pessoa ela tá tão com tanto medo, pavor das coisas que tá acontecendo, que ela tá vendo, que isso reflete no rosto dela cada vez mais, sabe? As pessoas, elas realmente, ó, a fundação celular mais profunda é onde o sangue é gerado. Então, eu não posso me aprofundar muito nisso, gente, mas o sangue da gente, ele contém energias vitais, tá? Até de rejuvenescimento. Então, conforme você está muito alegre ou com muito pânico, isso influencia em toda a sua célula-tronco, tá? Na sua energia vital, no seu organismo, as suas células em si, elas recebem essas informações dos seus sentimentos. A lei das primícias. Nutrição celular de alta qualidade. Honrar com as primícias significa dar ao corpo o melhor alimento disponível, alimentos puros, vivos e cheios de energia. Então, é o que a gente falou agora há pouco também, que eu quis falar para vocês, gente. Tem alimentos que são realmente... Por que fala que são alimentos impuros? Porque ele está conectado a coisas impuras, sabe? Então, o nosso organismo, você é o que você come. E se você come, fala assim, mas e se eu não comer com consciência que ele é impuro? Não é de uma maneira, gente, porque existe, lembra que eu acabei de falar sobre coisas que são lei também, né? Que a matéria responde a isso. E aí, o que acontece? A frequência desses alimentos, né, que são mais biológicos, de impurezas, tá? Que estão misturados com impurezas, vai ter uma reação no nosso organismo, tá? Porque o nosso organismo é como se fosse choque de energias, tá? Então, aquilo ali não é para o nosso corpo, ele não tem conexão com aquilo, tá? Porque foi programado para não receber aquele tipo de alimento. Porque o quê? Alimentos cheios de energia. Por exemplo, tem muitos alimentos que consumimos, que tomam vitamina D, entre aspas, né? Que a vitamina D é o nosso corpo que produz. Mas que estão mais expostos ao sol, ele tem uma capacidade diferente de conectar dentro do nosso organismo, sabe? Energias. E automaticamente o nutriente daquele alimento é absorvido de uma maneira diferente. E tudo isso entra no que já falamos aqui, que é ter consciência, estar consciente que aquilo ali é o que está fazendo bem para o seu corpo, sabe? E aí entra mais uma coisa, né, gente? A gente saber essa questão das primícias, né? Você dar o melhor para o seu organismo não quer dizer que é o mais caro, tá, gente? Mas você olhar com esses olhos de nutritivos, de escolher por quê? Por que você está escolhendo isso? Porque você é templo do Espírito Santo, você é morada. Então, realmente, você ter essa consciência e dar essa primícia, né? Entregar essa primícia, que é fazer essas escolhas com consciência, né? Celeiros e lagares, transbordando. Ao santificar o que colocamos para dentro do templo físico, as nossas reservas de energia celular, que é as mitocôndrias, transbordam em vitalidade e jovialidade crônicas. É o que eu acabei de explicar para vocês, gente, né? Então, realmente, quando a gente coloca esses alimentos com consciência, muda tudo, tá? E aí eu vou explicar para você mais uma vez a questão das pessoas que estão doentes, por exemplo, uma pessoa que descobriu um câncer. Se aquele diagnóstico dela, ela colocar na cabeça que vai morrer, ela vai morrer porque ela colocou na cabeça. Se ela colocar na cabeça, não, é só um processo, eu vou passar por isso, e começar a escolher o tratamento certo, né?
dar imunidade para o corpo dela através das escolhas, alimentar a mente e o espírito dela com coisas boas, e ela crê que ela vai sarar, gente, o potencial dos alimentos que ela come de nutrição, ele vai elevar inúmeras vezes, sabe? Por exemplo, todas as vitaminas que a pessoa recebe quando ela tem fé, ela coloca fé e ela acredita que ela vai sarar, o corpo dela, lembra que nós falamos da sabedoria biológica? O corpo dela vai trabalhar a favor dela. Existe isso também, né? Que é a questão do. Que aí entra para compreender o quanto isso é real. Se você pega uma pílula de trigo, né? E a pessoa coloca a fé dela naquilo ali, a pílula de trigo, ela não tem nada, mas a fé da pessoa faz com que as células dela trabalhem, porque não adianta a gente querer tirar, né? O mal da sociedade é querer separar as coisas. A ciência não se separa da fé, tá, gente? Da espiritualidade. Então, assim, as coisas cooperam a nosso favor. Nossa biologia, nossas células, nossa mitocôndria vai trabalhar a favor daquilo que a pessoa está acreditando fortemente. Como Jesus disse, pode mover uma montanha. Então, agora você imagina, se o trigo, né, que não tem um nutriente ali, ele tem a capacidade pela sua fé, imagina você dando um aporte, um suporte nutricional pautado na sua mente, né, que a espiritualidade e a mente trabalhando junto em coerência com as suas ações. É algo, assim, extraordinário, viu? Então, por isso que eu preciso falar isso para vocês, porque, assim, no momento em que você fez a escolha, que você começa, eu vou buscar uma remissão de doença, eu quero emagrecer, quero isso e aquilo. No meio do caminho, porque no começo você começa muito feliz, muito animado, motivada, e quando a motivação vai embora? É você ter esse conhecimento, essa sabedoria que te faz falar, não, eu sei porque eu estou fazendo isso, sabe? E no processo existe várias fases, né? A fase onde você se adapta, a fase da remissão da doença em si, né? Ou de você chegar no objetivo do emagrecimento, e depois a fase da manutenção. Na fase da manutenção, você tem os momentos em que a misericórdia que está dentro de você, tá? E o rigor, os limites que também está dentro de você, que é uma balança que tem que estar equilibrada, sabe? Elas estão em harmonia. Então, você saiu, né? Foi num evento, um aniversário com a sua família, e você olha para aquele elemento, você já está bem. Você olha para aquele momento e você fala, eu vou confraternizar. Vai comer ali com consciência, com temperança, e depois você, no outro dia, não vai ser difícil você voltar para o seu objetivo. Por que que não? Porque você conhece todos esses tijolinhos que foram construídos, entende? Você sabe que você tem intimidade, que que o eu sou habita em você, que você respira com consciência, você é templo. Então, esses motivos é o que fazem, ao longo do processo, você dar continuidade, não ser um fogo de palha, entende? O alimento... Peraí. Alimentar o corpo com o que é sagrado purifica e... Peraí que eu já não estou mais enxergando mesmo, gente. Purifica o receptáculo físico e rejuvenesce a matéria. Então, é o que acabamos de falar, gente. Entender que o ato de se alimentar, né? Tudo que você faz, você ter essa consciência de que tudo você santifica a partir do momento que você tem consciência que está alinhado com o eterno, tá? Então, você viu que estamos falando aqui do corpo, estamos falando sobre alimentação, estamos falando sobre... Mas não tem como a gente falar, porque a coerência é isso. A mente e o espírito é sempre alinhado, sabe? Vamos passar já para o próximo, gente. Sabe o que acontece? São coisas que rende muito assunto. E eu fico, às vezes, querendo não ultrapassar muito o tempo, sabe? E aí eu acabo resumindo. Mas eu acho que tá dando para entender, né? Se você estiver com... Peraí. Se você estiver com alguma dificuldade, pode me falando, né?
porque eu fico assim, cada ponto desse, gente, dá pra gente aprofundar demais, demais, assim, eu ainda tô bem rasa, porque existe coisas muito mais profundas e mais elevadas que dá pra gente falar sobre isso, né, mas nesse momento eu quero compreender, eu quero que vocês compreendam o básico do básico para que a mente, o corpo e o espírito estejam alinhados para que você consiga levar isso por toda a sua vida, né? O módulo 2, vamos falar sobre a mente. Blindagem psíquica e certeza absoluta. Abriu para vocês desse jeito, gente? Deixa eu olhar aqui, porque... Uhum. Andarás seguros no caminho. A mente que habita em unidade não se perde nas bifurcações da dúvida. Ela opera em clareza absoluta de propósito. Então, assim, já é uma continuação do que acabamos de falar, né? A mente da gente está alinhada que habitamos em unidade com Deus. Se você acorda, você está fazendo tudo em unidade, você sabe que todas as suas escolhas têm coerência. Então, você não tem dúvida. É o que falamos agora sobre a doença. Aconteceu algo, uma contrariedade, aquele momento ali, você já se alinha, ó, por algum motivo tem que passar aquilo. A certeza que você... que essa unidade, né, não te gera dúvida, não tem dúvida. Tem a certeza que, olha lá, ele opera em clareza absoluta de propósito. Então, a mente está alinhada com o propósito que você definiu. Qual que é o seu propósito? Você quer ter uma remissão de uma diabetes? Você quer ter uma remissão de gordura no fígado? Você está buscando um emagrecimento constante, aquele que você não vai viver no efeito sanfona, não vai engordar tudo depois? Qual o seu propósito? Alinhe o seu propósito nesses pilares que eu estou falando, né? O corpo, a mente e o espírito alinhado, você sabe que o processo não vai ter dúvida que você não vai conseguir. Porque o que faz as pessoas desistir ou não alcançar o resultado, o propósito que ela tem buscado, ela não compreender o que está por trás de tudo, né? O porquê que ela está fazendo tudo isso. O teu pé não tropeçará. O tropeço é o desalinhamento entre o pensamento e a realidade. Acabei de falar para vocês sobre a falta de coerência, tá? A mente integrada à sabedoria de Deus provê e dissolve os obstáculos antes que eles se materializem. Essa unidade, gente, esse se alinhar, quando vem as vozes, porque quando a gente diz, já reparou, quando a gente cria um projeto, tem um propósito, tem um objetivo, muitas das vezes não é nem as coisas exteriores que fazem a gente desistir, é a mente da gente que fala, você não vai conseguir, vai acontecer isso, nossa, mas você já pensou, fica, né, as vozes falando para você, então assim, não é a sua tia, ou seu amigo que fala, você não vai conseguir não é só isso, gente, a voz dela não é tão importante do que a voz da sua mente. E aí, o que acontece? Quando a gente escuta isso de alguém, mas a gente fala, eu não recebo isso, eu não tenho participação nisso, e continua firme porque você sabe os tijolos que você construiu, isso não vai te atingir, não vai mesmo. Mas a partir do momento em que, além de você ouvir a voz de alguém lá fora que plantou uma sementinha, você começa a regar essa sementinha através das vozes dentro de você, né? Você dá força para essas vozes que ficam tentando te desmotivar. E nós temos a autoridade de dizer, não, eu estou alinhado com aquele que tudo posso naquele que me fortalece, né? Estou fazendo as coisas em coerência, né? Estou alinhado com as leis divinas, eu estou alinhado com a sabedoria de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que fazer essas afirmações, tá? A mente da gente precisa do domínio dessas afirmações alinhada com Deus, alinhada com o nosso Pai.
E por isso que é tão importante você conhecer a palavra de Deus, porque quando vir esses pensamentos, taca aí um versículo da Bíblia, tudo posto naquele que me fortalece, todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam, entre outras, né? Eu falo essas daí porque são as mais conhecidas, mas a gente precisa realmente ter o domínio dos nossos pensamentos, sabe? Porque é esses pensamentos que fazem a gente desistir. Muito mais do que as coisas exteriores, tá, gente? Ó. E aí entra isso, teu pé não tropeçará. Então, quando você se entrega, deixa isso muito vívido, né? Dentro do seu coração, sua mente, seus pensamentos e suas ações todos alinhados, você realmente está protegido. É o Salmo 91. A confiança absoluta não é a esperança boba ou passiva, é uma armadura de certeza espiritual construída na convicção que o Criador é o único poder existente. Então, assim, ó, eu lembro quando eu era criança, gente, eu falava assim, eu escrevia no meu caderno. Nem lembro, era bem novinha, eu lembro que eu escrevia assim, não diga ao seu problema, não diga ao seu Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Parece coisa boba, né, gente? Assim, eu lembrar disso agora, mas para mim sempre foi muito real isso. Por isso que fala que o reino dos céus é das criancinhas, né? Porque para mim, naquela época eu já pensava assim, gente, não existe nada maior do que Deus. Não existe problema maior que Deus. Então a sua fé te conecta, né, te une tanto ao Criador, ao seu Pai, e isso é o que faz, né, essa certeza, ó, é a convicção que o Criador é o único poder existente. Quem é o poder existente na sua vida? O seu problema, as suas dificuldades, o mal que você está vendo exteriormente, os pensamentos que está sendo colocado na sua mente? Então, coloque essa unidade, né, essa confiança em tudo que você tem feito, com coerência, que você vai espantar qualquer problema rapidinho, com essa certeza que o poder, com a convicção que o Criador é o único poder existente. Não olha para nada, não olha para fora, só olha para o céu, entende? E estamos alinhados, gente. Aqui nós estamos falando da mente, porque realmente trabalhar na mente é onde que você vence qualquer outra coisa, doença, emagrecimento, os objetivos é construído nesse alinhamento holístico. Imunidade ao caos. O pavor repentino e a desolação dos ímpios não tocam quem vigia os próprios pensamentos. A mente desperta reconhece que o medo é apenas uma projeção holográfica ilusória. Lembra que eu falei para vocês? Sobre o rapaz lá que morreu, ele morreu de medo. Literalmente ele morreu de medo. Os pensamentos dele matou ele. E isso acontece quando você, por exemplo, está em algum lugar, começou a sentir um medinho, a sua confiança já foi embora. Você sentiu medo ali e não repreendeu esse medo, a minha confiança está naquele que pode todas as coisas, no poder absoluto, né? Eu estou alinhada aqui eu estou configurada com Jesus, né? Não sou eu que vivo, ele que vive em mim. Então, quando você começa a clamar isso, as sementinhas de medo que vem, você já aniquila, não rega. Então, realmente, existe uma projeção holográfica ilusória que as pessoas acabam aumentando o problema ou dando poder ao medo que elas mesmas projetam, tá? E tem muito mais, tá, gente? Que falar sobre medo aqui, que olha lá para vocês verem, já estamos com bastante tempo de aula, mas assim, quando um monte de gente começa a olhar para um lugar, para uma guerra, uma catástrofe, seja lá o que for, tá? Olha, uma previsão de uma tragédia. Gente, olha o tanto de energia, de fé, porque fé não é só para bem, tá, gente? Tem gente que tem tanta fé que as coisas ruins vão acontecer, que as coisas ruins acontecem. Então, tem que tomar cuidado, porque assim, a mídia, né, as coisas que vem acontecendo aí, não existe, não tô falando mal da mídia não, tá, gente? Tô falando assim, acontece uma notícia ali, imagina o tanto de pessoas colocando a energia, os pensamentos, o coração, o sentimento, olha a coerência que ela tá atacando em cima daquilo, a fé dela, e não é só uma pessoa, um monte de pessoa tá colocando, observando aquilo.
né? Tem que tomar cuidado com isso. Eu não vou me alongar aí, se vocês quiserem, podemos falar o quanto isso é real, tá? O quanto um monte de gente olhando para uma mesma coisa com sentimentos de frequências baixas é perigoso. Mas depois aí vocês me falem se a gente pode fazer uma aula mais voltada para isso. Mas é que surgiu aqui sobre a projeção holográfica ilusória, e que eu lembrei dessa situação que é real, tá? Uma mente ancorada no Criador é invulnerável às frequências de medo e pânico no mundo exterior. Gente, o estado de Shalom é isso. Até eu tenho uma anotação aqui, ó. Shalom, eu falo Shalom porque é diferente da palavra, simplesmente a palavra paz, tá? O Shalom é uma totalidade tão grande que é difícil até de você explicar, tá? Aquela paz que excede todo entendimento. Ó, Shalom não é o anúncio, não é a ausência de conflito, é o estado de totalidade e perfeita simetria energética, onde a misericórdia e a justiça se fundem e multiplica a luz na matéria. Vocês compreenderam isso, gente? É um estado tão grande de harmonia e totalidade, completude, que você consegue multiplicar a luz na matéria. Então, você começa a sentir uma paz tão grande, uma harmonia, uma totalidade, uma completude, que aquilo começa a refletir na matéria, sabe? Então, realmente é isso. Você fica imune às coisas exteriores. Nada deste mundo consegue mais te afligir, porque você está tão unida com Deus, você está tão configurada a Jesus, sabe? Aquele que te conecta com o Pai, aquele que é canal direto de conexão com o Pai. Então, que você olha as coisas à sua volta e fala assim, não, eu sei que não vai tirar do estado que eu estou, sabe? Então, isso faz toda a diferença na saúde do nosso corpo, a mente e do espírito, essa coerência, né? Realmente essa confiança. Vamos para o próximo slide. O slide 5, né? Deixa eu mudar aqui também para mim, gente. Eu acho que uma hora eu vou estar tão boa nisso, que eu sei que existe umas técnicas, sabe? Mas eu já estou bem melhor. Quem aí viu a primeira aula, que quase não saiu? Primeira aula foi assim, ó, uma luta que uma hora eu conto para vocês, que eu fiquei, não vou gravar, porque eu não deu certo, começou a dar tudo errado. E aí eu falei, ai meu Deus, mas eu prometi para algumas pessoas que eu viria aqui. Foi um conflito, gente. Vocês sabem também meu problema, né, de aparecer, então, mas eu tô bem feliz aqui, mesmo na demora, mesmo ainda, tô bem feliz que já tá saindo mais arrumadinho o slide, né, gente? Ó, harmonia mental, o sono da alma e a árvore da vida. Gente, a árvore da vida, ela fala de Gênesis ao Apocalipse. Eu vou fazer uma aula só sobre a árvore da vida, sim. A árvore da vida está muito conectada com a Nova Jerusalém. Eu sou muito fã né, de todo esse conceito, de toda essa espiritualidade que tem por trás da árvore da vida. Eu vou falar sobre ela bem completa, porque nossa, ela dá mais de uma aula. Quando te deitares, não temerás. O sono é o espelho da mente diurna. Uma mente caótica gera um sono perturbado, pois a alma fica presa nas frequências mais densas da matéria. O teu sono será suave. No nível elevado, o sono suave significa ascensão livre da alma durante a noite. Ela não se desprende do corpo ela se desprende do corpo sem interferências das cascas espirituais e se recarrega direto com a fonte. Vocês já ouviram falar, gente, que quando a gente dorme, a alma vai se carregar com a fonte infinita? Nós somos recarregados. Tem até algo que eu sempre falo para meus pacientes, o ciclo circadiano. Nós temos um horário de dormir corretamente, tá? Recebemos um hormônio dentro do período ali entre as 9h30 e as 11h30. Depois que você dormiu muito depois desse horário, ou você dormiu em cima desse horário, você não
consegue produzir esse hormônio. Só que a alma realmente ela sai do corpo e vai se conectar ao eterno, tá, gente? Isso é algo que, né, dá para falar muito sobre isso aqui, a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, mas o que acontece? Congestionamento de informações, se você é aquela pessoa que vive nervosa, vive estressada, vive com cortisol elevado, vive ouvindo músicas de baixa frequência, assistindo filmes de terror, vendo tragédia, gente, seu sono nunca vai ser bom o suficiente. E o que não vou falar também muito sobre as cascas espirituais, tá, gente? Mas existem coisas que a gente dá legalidade, tá? Para que eles conseguem atrapalhar essa conexão da nossa alma com a fonte divina, tá? Com a fonte de energia, com a fonte infinita de energia, né? A energia vital que carrega a nossa alma. Então, o que você faz durante o seu dia, suas escolhas, o que você vê, né? Porque os olhos, né, são a janela da alma, mas o que entra pela sua boca, pelos seus olhos, pelo seu ouvido, influenciam no seu sono e influenciam nessa recarga de energia vital, tá? Atrapalha, viu, gente? Por isso que eu falo que acaba sendo muito tempo aí para vocês, aparece depois um vídeo de 1 hora e pouco, mas ao mesmo tempo isso aqui dava muita conversa, dava muito assunto, né, a ser explicado dentro só dessa parte sobre os hormônios do descanso e sobre a alma que recarrega a energia, que ela sai do corpo realmente e se conecta à energia vital. Mas não vai dar para se aprofundar muito nisso agora. Depois, se vocês quiserem, fala aí que a gente faz uma aula sobre isso. A conexão com a árvore da vida. O ego vive na dualidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, separação, julgamento e ansiedade. A harmonia mental nos puxa de volta para a árvore da vida. A árvore da vida, gente, é onde está em harmonia. Lembra que eu falei sobre o Shalom? Quando você entra em estado de Shalom, você está na harmonia da árvore da vida. O rigor e a misericórdia estão alinhados. Não só o rigor e a misericórdia, tá? Existem várias degraus ali, várias casas, digamos assim, que eu vou vir falar para vocês sobre ele no dia que eu for falar só sobre a árvore da vida, mas é uma harmonia, tá? Uma completude. Então, ali não tem espaço para dualidade para o ego, só existe a harmonia, sabe? Então, essa conexão nos traz, né, nos puxa de volta para que a gente esteja realmente nessa proteção que acabamos de ouvir ali, que é a blindagem do Salmo 91. O estado de paz contínua. Habitar o pilar central da árvore da vida equilibra a mente lógica e a intuição, criando uma sintonia perfeita de ondas cerebrais de paz e regeneração psíquica. Gente, é maravilhoso, porque isso reflete nas nossas células, isso reflete... tem uma luz que a gente acaba sem perceber, tá? A gente acaba, quando chega nesse estado, a gente começa a exalar, como se fosse um perfume, uma luz mesmo, sabe? Som e luz. Então, realmente, essa harmonia, que é onde você não está nem demais na esquerda, nem demais na direita, como Jesus ensinava. E não é sobre política, tá, gente? É realmente a direita ou a esquerda, né, que seria ali o rigor e a misericórdia. Se você for muito misericordioso, muito bom demais, e você não pôr limite às coisas à sua volta, você acaba sendo massacrado. Se você só ser rigoroso demais, você ficar ponhando limite em tudo, você também acaba sendo um carrasco. Então, só um simples exemplo, tá, gente? É muito mais profundo que isso. Mas, assim, é essa harmonia entre você estar numa coerência tão grande, centralizado no eterno, né? Que você chega nessa... gerar essas ondas cerebrais de paz. E isso não está só em nós. E isso acaba refletindo a nossa volta. Eu falo aqui em casa, por exemplo, o meu estado de Shalom reflete na matéria mesmo, no meu ambiente, tá? Na limpeza da minha casa,
as coisas parecem que ficam mais organizadas, os meus filhos ficam mais tranquilos, sabe? Quando você percebe assim, que eu, por exemplo, aqui em casa, né? A mulher realmente ela tem ela dá esse norte na casa, né? Então, quando está acontecendo alguma coisa, que eu estou precisando resolver algo, assim, que eu acabo saindo um pouco de estar no eixo, né? Porque eu tenho os meus pacientes, tem alguma coisa para resolver, então isso acaba influenciando também. E se a gente não tiver muito controle sobre isso, né? Se eu não tiver consciência, permanecer consciente e coerente, isso influencia até na movimentação daqui de casa, dos meus filhos, com meu esposo, tá? Então, para vocês compreender que essas ondas cerebrais de paz e regeneração psíquica influencia ao nosso entorno, tá? E aí, aqui, nós estamos falando aqui exatamente sobre o sono, né? O quanto que influencia os nossos pensamentos, nossas ações, o que nós vemos, o que comemos, influencia no nosso sono. O sono suave é o prêmio de uma mente que aprendeu a repousar nos braços da unidade divina, né? Então, é aquela, nossa, sabe aquela paz e tranquilidade ao dormir? Isso se dá, gente, quando você está nessa unidade, tá? O sono saudável vem de um estômago moderado. Em Eclesiástico 31:20 fala sobre isso, mas Eclesiástico fala demais sobre muito dos nossos problemas do sono também está interferido no que a gente come, nas nossas escolhas, tá? Não só na epigenética ali no nosso ambiente, mas o que a gente come influencia demais o nosso sono. Vamos para o próximo slide, gente. Eu acho, fala aí para mim, se vocês também acham que essas aulas passam muito correndo, gente. Ó, eu não sei se é eu que estou falando demais. Sim, mas que eu gosto de falar, né? Eu já falei para vocês que eu gosto de falar. Mas quando eu vejo, já deu quase 1 hora. Eu falo, nossa, mas eu nem vi. Eu nem vi mesmo, olha lá. 56 minutos. Qual que é agora? Peraí, gente, que eu estou arrumando aqui, tá? Por favor. Módulo 3, o espírito, é isso, né, gente? É isso? Tá no módulo 3 aí? Isso. Eu mesmo respondo, porque ninguém pode responder aqui para mim, sabe? As leis universais do retorno. A retenção da luz, que aqui fala para o 27 e 28 exatamente sobre isso, tá? Reter o bem, adiar o auxílio e guardar recursos por medo, cria um represamento espiritual. O fluxo para na sua vida e gera um curto-circuito de escassez. Gente, existe isso. Ai, isso aqui dá muita conversa também, né? Existe isso, aquelas pessoas que têm muito medo de perder, muito medo de entregar, né, as coisas que recebe. Aí tem pessoas que chegam a um ponto de se tornar avarenta, né? Mas não só isso, não é só financeiramente, tá? Às vezes a gente não entrega também um conhecimento, não entrega algo de bom que você recebeu, né? Você não compartilha um dom que você recebeu, você começa a ser muito mercenário demais, até com o conhecimento. Então, isso gera realmente esse curto-circuito de escassez. O segredo com os retos. O Criador não esconde mistérios por capricho. O segredo se revela naturalmente para quem anda em linha reta. Lembra como que eu falei para vocês sobre o alinhamento da árvore da vida? Está no centro da árvore da vida, em harmonia, né? Nem muito pendendo para um lado nem para o outro. É realmente uma completude. Então, esses segredos, não é que ele esconde as coisas das pessoas, é que a mente das pessoas, as pessoas estão tão cheias de si, né? Elas estão. Tem a frase que fala, né? Ele escondeu as coisas de sábios e entendidos. Por que de sábios e entendidos? Porque as pessoas já estão tão sábias, tão entendidas, elas sabem tanta coisa, né? Que ela recebeu ali de uma outra pessoa, que ela não consegue se alinhar com o Espírito Santo, né? E realmente, e não estou falando sobre você ficar achando heresias aí, não. Não.
Não é isso. É sobre esse alinhamento onde você sabe que tudo que está escrito ali, tudo que você recebe do Espírito Santo tem coerência, sabe? Nenhuma palavra contradiz a outra. Então, por isso que o Criador não esconde mistérios por capricho. O segredo se revela naturalmente para quem anda em linha reta. A retidão purifica a percepção espiritual. A atmosfera do ambiente, Nossas ações determinam se nosso lar será um portal de luz, habitação abençoada ou um vértice magnético de caos, casa de ímpio. É o que eu acabei de falar, né? As nossas ações, a nossa coerência, o que a gente exala, que os animais, eles percebem muito mais que a gente, tá? A gente solta cheiros, tá? Cheiros imperceptíveis ao olfato biológico, mas o olfato espiritual e até mesmo os animais, eles percebem esse olfato, e não esse cheiro, né? E não é só um cheiro do olfato espiritual, ele contém cor e som, entende, gente? E isso daí interfere no caos ou, né, na habitação de abençoado ou na casa de ímpio ou na casa de... Cadê? Até eu acho que eu tinha... Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Acho que eu não escrevi. No versículo em si fala, tá? Versículo 33 de Provérbios. Então, realmente, isso interfere na atmosfera do nosso ambiente, tá? É o que eu acabei de falar sobre a epigenética, né? O ambiente à nossa volta é influenciado por isso. O escárnio versus a graça. Versículo 34. O orgulho do escarnecedor bloqueia a luz e atrai o rigor da própria lei cósmica. O humilde esvazia o ego e, por lei do vácuo, é inundado pela graça celestial. Entende que humilde não é sobre aquele que não tem, que tem poucos bens materiais. É aquele que está sempre aberto como um vaso disposto a receber as coisas do alto. Ele compreende que ele precisa sempre mais da sabedoria, sabe? Ele está sempre buscando o conhecimento de Deus pela intimidade, pela prática diária dessa busca, sabe? Então, quando a pessoa ela já está tão ali, tão num patamar que ela, eu estou, né, já sei aqui as leis da minha comunidade, ela está tão cheia, que não dá mais para ela receber, entende? Esse esvaziamento você está sempre buscando conexão, né, com o eterno e recebendo cada vez mais gratuitamente, tá? Da sabedoria de Deus. Então, isso é realmente a graça que vem através dessa intimidade, dessa unidade. O plano espiritual não responde ao que você diz, ele responde à frequência exata de como você age com o mundo. Então, é o que a gente acabou de falar, coerência, tá, gente? Você pode falar o evangelho inteiro, a Bíblia de capa a capa, eu falei sobre isso ontem, mas não é sobre o que você fala, é sobre o que você exala. E exalamos som, cor e luz, tá? Então, isso é real. E o universo responde realmente. Tem pessoas que as coisas começam a dar tudo errado, porque ela realmente, ela exala aquilo, ela atrai aquilo, porque aquilo está dentro dela. Tá diferente das pequenas contrariedades do dia. Não é isso. As pequenas contrariedades do dia, se você passa os obstáculos com muita gratidão e compreendendo que aquilo ali é para sua evolução, não vai acontecer uma coisa atrás da outra, te destruindo por... Não, é diferente. Quando a pessoa, ela tá sempre, assim, recebendo aquilo que ela tá merecendo, é a lei do retorno. E a lei da semeadura, entende? Tudo que você recebe é o que você está entregando, é aquilo que você está exalando. Então, realmente, temos que compreender isso, tá? E isso reflete também sobre as suas ações com Deus, né? A sua intimidade com Deus, porque resume no resumo do mandamento, né?
as tábuas dos 10 mandamentos foi resumido em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, a sua intimidade com Deus, né, a sua confiança, a sua gratidão e o jeito que você trata o próximo, o seu meio ambiente, o lugar que você está, reflete em como que as coisas vão acontecer, ou, vai responder, né, o quanto que responde a frequência exata de como você age no mundo. Então, realmente é dessa maneira. Deixa eu já passar para o próximo. Sabe o que eu sinto, gente? Que a hora passa muito rápido, porque quando a gente fala das coisas do alto e a gente está no eu sou, entende? Então, eu sou é presente, então a gente não vê a hora passar. Eu sinto isso, gente, eu tenho que falar para vocês. Vou mudar aqui o slide. Posso te falar que eu não sei quantos slides que eu fiz hoje? Estamos no 7, né? O mistério de Echad, unidade com o Pai e com o próximo. O conceito de unidade absoluta, conectando verticalmente com o Criador e horizontalmente com a humanidade. Acabei de falar sobre isso para vocês, gente, que é realmente o jeito que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, reflete no mundo à nossa volta. O mistério da unificação e de todas as coisas. O próximo como espelho. Versículo 29 vai falar sobre isso, gente. No nível mais elevado de consciência, o outro não é um ser separado, ele é uma extensão da sua própria alma. Nossa, da sua própria alma. Ferir quem confia em você ou ferir ao seu próximo é ferir a si mesmo. Deixa eu ver se eu viro aqui, porque eu fico... Então, realmente, é o que acabamos de falar, gente. O nosso próximo, a centelha de luz, por isso que fala, tem um mandamento, né? Não matarás. Realmente, gente, a centelha de luz que habita no nosso próximo, ela é a mesma centelha de luz que habita em nós. Então, você ferir o seu próximo, você está ferindo a si mesmo. A ilusão, e ferir, tá? Não é só ferir com armas físicas. A palavra de Deus fala que a língua fere mais que muitas espadas, viu, gente? A ilusão da separação. Conflitos gratuitos. Versículo 30. E a inveja da violência, versículo 31. Nascem da ilusão que estamos isolados. O espírito desperto, vê a mesma centelha divina em tudo. É o que acabamos de falar, né? Então, vocês percebem que está muito conectado todo o conteúdo holístico, está muito conectado, né? E os versículos de Provérbios traz essa conexão para a gente, sabe, gente? Então, esses conflitos que existem no mundo, que existem entre as pessoas, em política, em religião, em todas as coisas, é essa visão de separação. Você começa a criar conflitos com o próximo, que seria muito mais fácil de resolver. Se você tivesse essa consciência, você abriria mão de muita coisa, evitaria muita coisa, sabe? Porque não tem esse olhar de unidade. Peraí. Deixa eu ver onde eu parei. O fluxo de unidade. A verdadeira espiritualidade exige o alinhamento da cruz. O eixo vertical conecta o homem ao Pai e o eixo horizontal conecta o homem ao próximo. Um não sobrevive sem o outro. Gente, isso é a coisa mais linda. Mais linda, eu arrepio de ver sobre isso. A gente, para falar das coisas, né, simples, olha para você ver, o eixo da cruz. Aqui mostra, né, o que muitas pessoas olham para a cruz vendo o sofrimento de Jesus por nós, isso e aquilo, mas a cruz significa realmente esse é o entendimento. Gente, um não sobrevive ao outro. A gente está conectado com Deus e conectado com o próximo. Essa é a cruz, gente. A cruz é isso, você entender que você
você é um com o Pai e um com o próximo. Isso é a cruz. Como que você vai ficar pensando mal do seu irmão? Como que você não abre a mão de alguma coisa pelo seu irmão? Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, porque Deus você não tá nem vendo, seu irmão você tá vendo, você não consegue amar ele. Então, essas coisas, gente, é importante. Aí, né, muitas pessoas quer ficar muito na parte prática. Gente, se você não entender isso, você não vai conseguir dar seguimento em nada na sua vida, seja na parte profissional, seja na parte física, familiar. Os 7 pilares, as 7 áreas, os pilares da sua vida necessitam disso, e principalmente a nutrição do seu corpo precisa esse conhecimento, para que você consiga fazer as escolhas olhando ao próximo e em unidade com Deus. As coisas são vistas, a nossa visão é mudada, por isso que fala, não vos conformeis com esse século, né? Mas transformai pela renovação da vossa mente. É isso que a gente tem que se conectar. A herança holográfica. Os sábios herdarão a honra, que é o brilho indestrutível da alma, unida dos mundos superiores. A glória... Nossa, gente, eu já não estou mais enxergando. A glória do ego fala... Não, a glória do ego tolo se dissolve e se transforma em vergonha. Alcançar o espírito é compreender os códigos supremos. Eu e o próximo e o Pai somos um. Peraí, um só tecido de luz, unidade. Gente, eu acho que realmente escureceu o suficiente aqui para mim não estar enxergando. Então, gente, é muito lindo essas coisas. Estou aqui rindo, né? Mas eu realmente acho maravilhoso. Quanto mais eu estudo a nutrição holística, que é a nutrição holística fala muito sobre essa unidade, fala muito sobre não separar as coisas, sabe? E não é separar as coisas no sentido... realmente, as pessoas têm vivido em um mundo muito dual, em um mundo muito... pensando em si mesmo, sabe? Então, essa unidade, né, alcançar, compreender tudo isso é o código, né, que faz com que nós tornamos um tecido de unidade, um tecido de luz neste mundo, né? A gente consegue sim transformar as coisas à nossa volta através da coerência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, eu só vou terminar, gente, que isso daqui, ó... Peraí. Que já estamos alongando bastante. Hoje é um domingo à noite. E eu vou fazer o encerramento. Porque senão daqui a pouco já dá 1h30. Deixa eu ver, 1h12 já. Quem aqui está comigo até o final, fala aí nos comentários. Quem que viu tudo? Quem que está conseguindo assistir a aula inteira? Quem que está absorvendo? Fala aí para mim. Ó, o encerramento do quarto dia da jornada. Seu corpo não foi feito para acumular toxinas, mas para metabolizar fótons. Limpe o vaso, ative a sua luz e seja farol com o Criador. Não, farol que o Criador usa para desfrutar da terra. Gente do céu, acho que eu não vou conseguir ler isso aqui, não. Realmente, gente, a ciência, ela não separa da espiritualidade. Isso quem separa é a humanidade, né? Mas para a gente compreender, ó, a ciência descobriu que 98% do nosso DNA, que antes chamavam de lixo, na verdade, o nosso software de luz. Ele funciona como uma antena de fibra óptica que armazena e emite biofótons. Quando limpamos o corpo e elevamos a consciência, nós sintonizamos essas antenas, transformando o nosso DNA em um emissor de luz
de laser puro e coerente. Nós somos biologicamente seres feitos para metabolizar a luz. Isso é real, gente. Então, por isso que quando fala assim que não tem na nutrição holística, não tem como separar o que está escrito na Bíblia da nutrição do corpo, da mente e do espírito. Não tem, porque a ciência explica isso. Pesquise um pouco sobre essa questão do DNA lixo, que vocês vão compreender. Esse DNA lixo está conectado com Gênesis, não sei se é Gênesis 3:6. Depois eu falo aqui para vocês, que fala que o meu espírito não permanecerá no meu homem. Foi desconectado esses 98% do nosso DNA. Nós trabalhamos com 2% só. Por quê? Tem um porquê por aí que, se vocês tiverem bem conectados, nós estivermos bem íntimo, depois eu venho falar sobre isso para vocês, tá, gente? A física moderna e a biofotônica descobriram que o som e a luz são duas faces da mesma moeda criadora. Falei sobre isso, né, gente? Isso aqui não foi realmente, assim, é algo que eu tirei de um artigo, tá, gente? O som e a geometria é invisível e a luz é a energia que preenche essa forma. Quando você alça a sua voz em uma frequência elevada, livre de hipocrisia e vibração mecânica da sua palavra, organiza a água do seu corpo através da simática. Esse arranjo perfeito funciona como um condutor de fibra óptica, permitindo que o seu DNA emita biofótons de forma coerente. A boca humana é o portal sonoro que materializa a luz do eterno em Malhut. Malhut está conectada com a árvore da vida, tá, gente? Que é a matéria. Mas para vocês compreenderem, vocês viram aí que se vocês quiserem, depois eu deixo esses slides, eu dou um jeito de deixar esses slides em algum lugar, eu acho que eu consigo no YouTube, né? Link, alguma coisa. Mas para compreender que realmente a ciência fala sobre isso, que nós somos luz, fala do poder das nossas palavras, tá? Desse alinhamento, o quanto tudo isso é real. Então, por isso que eu estou bem feliz, por mais que eu estou superando aqui as minhas limitações, gente, mas eu estou feliz de vir trazer isso para vocês, porque esse processo vai trazer muita clareza, vai abrir, né, os caminhos para muitas pessoas que tinham muita dificuldade de levar a sério o porquê fazer boas escolhas, o porquê ter uma boa saúde, sabe? Então, realmente, e esse processo que vamos passar aqui, né, não fiquem preocupados que vocês acham que está muito longa a aula, vai dividindo as aulas da minha faculdade, as minhas aulas aí, os meus podcasts que eu já assisti aí, eu tenho um monte de criança aqui, gente, tenho 4 filhos aqui, e nem por isso eu não deixo de ver as aulas que são importantes. Então, se realmente vocês perceberem que são importantes para vocês, vai vendo essas aulas enquanto você está fazendo alguma coisa, está lavando uma louça, quem está trabalhando, porque eu quero construir essa jornada com vocês para que fique muito claro o quanto a ciência mostra, né, a nutrição holística como ferramenta para esse alinhamento, sabe? Para a cura de muitas doenças. Então, depois nós vamos falar sobre uma remissão de doenças, vai ser muito mais claro para vocês compreender sobre a remissão de doença, sobre um hormônio, sobre o quanto que a mitocôndria recebe tal nutriente. A gente construindo esse castelo, essa morada, né, onde a gente está fazendo, realmente vai ficar muito mais claro quando a gente for abordando cada próximo passo, tá bom? Então é isso, hoje batemos o nosso recorde desde que começamos, vamos já encerrar aqui, e me deixa alguma coisa aí para mim sabendo se vocês estão gostando das aulas, tá bom? Fico muito feliz de estar aqui com vocês no dia de hoje, e amanhã a gente volta, tá? Beijo, fiquem com Deus. E se vocês estiverem gostando aí, tiver alguém que não está no grupo, tá? Que não é dos pacientes, ou algum familiar que vocês acham que vai gostar, né? Compartilhe com eles aí, tá, gente? Vai
vai, como fala, compartilhando as informações, tá bom? Beijão para vocês e até amanhã, se Deus quiser.